Boa tarde, turma. Vamos lá brincar um pouquinho mais sobre transformada de Laplace e vamos colocar algumas aplicações também de transformada de Laplace. Mas antes vamos fazer uma recapitulação do vídeo da parte 1 que a gente fez, né? E a gente trabalhou com alguns conceitos relacionados à matemática, né? Aonde que estava a matemática, onde que era a aplicabilidade da matemática, só que com relação à transformada de Laplace, a gente vai usar valores diretos de tabela, né? Então vamos mostrar o que está acontecendo com relação a esses valores de transformada de tabela e como que eles vão se comportar. Então é o seguinte, para a aula passada tínhamos definido que a transformada de Laplace vai ser uma relação entre uma função no tempo para uma função no espaço de frequência, tá? Então espaço de tempo, f de t, para espaço de frequência, f de s. A primeira transformada a gente fez para f de t igual a 1. Isso aqui, se você for lembrar, dá 1 sobre s. A transformada 1 sobre s. Beleza. Posteriormente, a gente fez a transformada do espaço de tempo, quando f de t é igual a t, ele resultou em 1 sobre s ao quadrado, para espaço de frequência. A gente fez essa transformada aqui, aplicou a transformada de Laplace na função f de t e obteve a função fona de s, espaço de frequência. Para t ao quadrado, ela dá 2 sobre s cubo. Se tivéssemos prosseguido, né, nesse processo, o que ia acontecer? Íamos aplicar a função em f de t igual a t cubo, ele daria 6 sobre s a quarta. Se quiserem provar, podem provar lá. Nesse caso, a gente vai ter uma dedução matemática nesse tipo de função. Então, o que a gente pode verificar? Que a gente está variando essa variável n aqui em cima, né? A gente está fazendo variar o n para t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t cubo, n igual a 3, né? Nesse caso, ó, lembrando que t igual a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, a gente variou o valor do n para 0, para 1, para 2, para 3. Teve uma variação. E se a gente puder observar o que acontece aqui? O primeiro elemento ele ficou 1, 1, 2 e 6. Embaixo ele ficou SA1, SA2, SA3, SA4. Então, o que a gente pode analisar de t elevado a n com relação ao valor de s? O meu s ele está sofrendo um incremento, né, de 1, 2, 3, 4, se continuar assim, seria 5, 6, 7. Então, o meu n ele está variando uma posição, né, ó, n mais 1. Ó, pode observar. Quando você colocar n igual a 1, você tem s quadrado. N igual a 2, você tem s cubo. N igual a 3, você tem s a quarta. Então, ele está aumentando 1 grau com relação ao meu valor de n. E para o elemento 1 aqui de cima, o que acontece? Você pode observar que o meu n aqui, ó, nesse caso, ele vai para 1, vai para 2, vai para 6. Interessante. Então, se você for verificar o conceito de fatorial, fatorial de n é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes até o elemento enésimo. Tá? Então, lembrando que o fatorial de zero é como determinação matemática 1. Então, o fatorial de zero é 1. Fatorial de 1 também é 1. Tá? Fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá 2. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. E assim consecutivamente. 1, 1, 2, 6 e assim vai. Então, eu posso dizer que esse elemento de cima é n fatorial. Então, o que acontece? Nesse caso, quando tivermos
t elevado a n, a minha transformada do meu espaço do tempo, f de t, para o meu espaço de frequência, f de s, é só fazer essa transformação. Eu vou postar uma tabela para vocês, né? E daí isso já vai ajudar para outros tipos de transformações que a gente vai aplicar, tá? Antes de mais nada, seria interessante verificar alguns conceitos relativos à transformada de Laplace que vai ser utilizada quando a gente for resolver equações diferenciais ou trabalhar com sinais. Então, o que eu posso dizer? A transformada de Laplace é distributiva. Vou considerar o seguinte: eu tenho uma função AF de t mais B G de t, onde A vem ser uma constante, tá? A é uma constante, ou seja, um número, e B também é uma constante. Ambos os termos são constantes. Eu vou aplicar a transformada de Laplace nessas duas funções. Aplico a transformada de Laplace nessas duas funções. Ela é distributiva, ou seja, cada um desses termos aqui, ó, a transformada de Laplace vai agir sobre eles de modo independente para cada termo. Então, isso aqui é o mesmo que eu estiver transformando L, o elemento A, f de t, certo? Mais a transformada de Laplace, agora na minha função B, f de t, certo? O que vai acontecer aqui? Como eu disse inicialmente que A é uma constante e B é uma constante, mesma propriedade de valores integrais, tá? Ou derivados, o meu B e o meu A ele vem para frente da transformada. Então, eu vou ter que essa função vai ter o seguinte comportamento. Ela vai ser A, que é a constante, vezes a transformada de Laplace na minha função f de t, mais, novamente, o elemento b, que é a constante, aplicada a transformada de Laplace na minha função, nesse caso aqui, aqui é g de t. G de t. Na minha função. Então, eu vou ter esses valores que são constantes, tá? Aplicados com relação à minha transformada de Laplace. Isso aqui vai ser uma multiplicação, tá? Então, daí eu vou efetuar a transformada de Laplace na minha função f, efetuar a minha transformada de Laplace na minha função b, g, usando valores de tabela, e a partir disso resolver o problema, o sistema que a gente deseja trabalhar, certo? O que acontece com relação à transformada de Laplace? A transformada de Laplace, o objetivo dela é resolver equações diferenciais, equações de sinais e sistemas com condições de contorno, ou seja, a gente vai aplicar elas para PVI, condição de contorno, ou problema de valor inicial, de acordo com a bibliografia. Então, o que acontece? Com relação à equação diferencial, eu vou ter que ter um valor que vai ser uma derivada. Então, eu vou aplicar uma transformada de Laplace numa função que tem uma derivada, f' de t, certo? Eu vou aplicar um valor que tem uma derivada. Então, nisso eu vou aplicar a minha definição, né? Vamos fazer uma demonstração matemática de como que ele vai ser o comportamento dessa função, de 0 até infinito, e ele vai ser elevado a menos st. A minha função f' agora é a minha função f de t, né? Utilizando a minha aplicação de Laplace, f' de t dt. Nesse caso, vamos resolver essa função aqui. Como essa função tem uma característica
de trabalhar como valores parciais, a gente vai trabalhar com função por partes. Vou chamar esse elemento de dv. Inicialmente ele é mais complexo que esse, porque eu tenho uma derivada de uma função. E vou chamar esse elemento de u. Lembrando, vamos fazer uma lembrança das coisas aqui. Vamos lembrar que para integral por partes, eu sei que o dv é igual a uv menos a integral de v du. Lembrando também que a derivada de e elevado a u nada mais é que u' e elevado a u. E a integral de e elevado a kt nada mais é que 1 sobre k e elevado a kt. Chamei esse elemento de u. U igual a e a menos st. Vou derivar ele. Derivo u com relação a t. Eu vou ter derivada desse elemento aqui. U'. U' vale quem? Menos s vezes t. Derivou com relação a t. Derivada de t dá 1. Então, vou ter menos s e elevado a menos st. Du dt. dt vem para cá. Agora eu vou trabalhar com o elemento dv, ou seja, diferencial com relação a v, nada mais é que f de t, linha, dt. Aplico a integral, eu vou ter que integral de dv é v, e integral de uma derivada é a própria função. Ok. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vou colocar essa aqui na integração por partes. Vou substituir no meu valor de integral por partes aqui. Eu sei que eu vou ter o dv, onde eu tenho u elevado a menos st, dv f' de dt. Vou jogar esses elementos aqui. Quanto que vale u? U vale e, então, e a menos st vezes v. V vale quem? Vale a função ft. Isso aqui, ele vai estar integrado, definido do intervalo de 0 até infinito, né? Daí ela fala por essa função aqui, menos a integral de v du, né, que é lá da integração por partes, onde o meu elemento v é a minha função ft. Então, vou ter ft vezes du. E du vale quem? Menos s elevado a menos st dt. Vamos começar a resolver esse nosso pequeno sistema aqui. Então, o que acontece? Inicialmente, né, eu posso considerar, né, essa função, né, vou repetir aqui antes de substituir os valores, só que eu já posso jogar esse termo devido a esse s aqui, se for um valor negativo, né, devido a esse s já ser um valor negativo, eu mando ele para baixo, né, então eu vou ter ft, ou f de t, sobre elevado a st, onde o meu intervalo continua sendo de 0 até infinito, tá? Esse meu menos aqui e o meu s, por ser uma constante, porque a minha derivada ou minha integral está com relação à função t, né? Então, para mim, isso é constante. Se é constante, ele passa para frente da integral, menos de menos resulta em mais. Então, vai ficar mais s, integral de 0 até infinito da minha função
ft elevado a menos st dt. Ok, vamos trabalhar esse valor aqui. O que vai acontecer com relação a esse valor aqui? Vamos abrir ele aqui. Vamos do infinito, né? Utilizando o teorema fundamental do cálculo, que é f de b, primitiva de b menos e primitiva de a, né? Então vai ficar f de infinito sobre e elevado a s vezes infinito menos f de zero, né? Esse aqui é o teorema fundamental do cálculo para esse termo, né? F de zero sobre e elevado a s vezes zero. Essa função eu vou ter mais, né? Mais s. Só que o que acontece? Essa minha função vem ser a minha definição de transformada de Laplace, que a gente viu lá atrás. A gente vai dizer que essa função aqui, ó, essa função equivale, ó, a L de f de t. Essa é definição, tá? Definição de qual que é a transformada de Laplace. Então fica S, L de f de t. Vou analisar esse cara aqui. Bom, o meu valor exponencial, né, por norma, ele está indo muito mais rápido que o valor da minha função qualquer que eu estou colocando aqui. Então, esse valor exponencial força essa função a ir para zero. Qualquer número, s vezes zero vai dar 1, s vezes zero vai dar zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, o que vai acontecer com essa função aqui? Eu vou considerar esse cara positivo aqui primeiro, então vai ficar S vezes minha transformada de Laplace na minha função f de t menos a minha função no ponto zero. Tá? Isso aqui já é uma norma de aplicação direta, tá? Eu estou aplicando isso aqui, ó, essa transformada vale isso. Eu só estou demonstrando qual que é o comportamento matemático para essa função que está L igual a f' de t, vale isso. Isso aqui, ó, nada mais é que é L transformada linha de t. Isso aqui é uma aplicação, isso aqui é direto. Então, quando a gente for fazer exercício, vai usar esse valor. Eu estou mostrando o rigor matemático de como que a função chegou a essa definição, tá bem? Então, o que acontece? Vamos trabalhar uma função de valor matemático agora, que quando tivermos uma transformada de Laplace para valores de f, onde esse n aqui equivale ao grau da derivada que a gente estiver trabalhando, né? F de t, ele vai ter sempre esse comportamento. S elevado a n, transformada de Laplace da minha função f de t, menos a somatória de k0 a n menos 1 de s elevado a n menos 1 menos k vezes f de 0 elevado à função k. Vamos colocar um exemplo aqui para essa função. Vamos colocar um exemplo para resolver isso aqui. Todas as funções que, dependendo da ordem da derivada que a gente tiver aqui, ó, ele vai ter esse mesmo comportamento aqui. Tá? É uma fórmula para funções quando estão trabalhando com derivadas de grau n, que pode ser segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim por diante. Então, vou aplicar a transformada de Laplace para uma função derivada de terceira ordem em t. Tá? Vou usar essa mesma conotação aqui. Lembrando que como estou transformando em terceira ordem, o meu n aqui, ó, vai ser o quê? 3. Logo eu vou ter s
elevado a n, n vale 3. Transformada de Laplace da minha função f de t, que ela já está resolvida, menos a minha somatória, n vale quanto? Vale 3. 3 menos 1 menos k. Lembrando que o meu k vai variar de 0 até o valor aqui de cima, n menos 1. Opa, aqui não tem esse termo aqui. Até 3 menos 1. S, 3 menos 1 menos k, vezes f de 0 até minha ordem de derivada k. Vamos resolver isso aqui. Novamente, eu vou repetir aqui. S ao cubo. Minha transformada de Laplace na função f de t. Menos a minha soma, que vai 3 menos 1 vai dar 2, né? O meu k vai variar de 0 até 2. E vai ficar S, 2 menos k, vezes a função no ponto 0. Lembrar que esse ponto 0 é o ponto da função, que venceu uma condição de contorno até a derivada k. Resolvendo isso aqui, eu vou ter S ao cubo, transformada de Laplace f de t, menos, agora menos aqui, S, vou pegar o primeiro valor, k igual a 0. 2 menos 0, 2 menos 0, vezes f de 0. Tem alguma ordem minha derivada? A ordem dela é 0. Então, eu posso considerar a derivada de ordem 0. Derivada de ordem 0 quer dizer que eu não derivei a função. Menos, novamente, agora k foi o primeiro valor. Como é uma somatória, significa que eu vou somar os valores k0, k1, k2, k3 até o termo n. Então, agora eu vou para o k1. Vai ficar S, 2 menos 1, né? Que é o valor de k. F do ponto 0, k1, derivada de primeira ordem. Menos S, 2 menos 2, vai até o termo 2. Então, 2 menos 2, F, nesse caso aqui, no ponto 0, k vale 2, derivada de segunda ordem 2. Então, lembrar, nesse termo aqui, a gente está trabalhando com k igual a 0. Nesse termo aqui, k vale 1. Nesse termo aqui, k vale 2. 0, 1, 2. Logo, a minha transformada de Laplace, meu valor transformado, né, que resolveu a minha função, ele vai ser a minha transformada f 3 linhas de t igual a s cubo transformada de Laplace na função do ponto ft menos s ao quadrado de f0 menos s f' de 0 menos 2 menos 2 dá 0. Qualquer número elevado a 0 vale 1. Então, 1 vezes f' de 0. Essa seria a resposta para essa transformada de Laplace quando eu tenho terceira ordem. Então, vou deixar para vocês resolverem. As seguintes condições. Eu quero que vocês resolvam a minha transformada de Laplace, item A, quando tiver uma função derivada de segunda ordem de t, usando aquela fórmula que a gente utilizou até agora. E depois, aplicar uma transformada de segunda ordem numa função que tem uma quarta ordem de derivada. Ó. Quarta ordem, quer dizer que está derivando 4 vezes. Eu não vou colocar 4 risquinhos, utilizar a notação matemática, tá? Então, esse seria 2 exercícios. Beleza? Qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigado, valeu!